Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger decolava da Terra, com 7 tripulantes. Foram necessários apenas 73 segundos até que tudo começasse a dar errado. E o que seria um evento transmitido ao vivo em rede nacional se tornou uma verdadeira tragédia sem sobreviventes. Hoje, 39 anos depois, muita coisa ainda há para ser dita, aprendida, desse trágico acidente, o qual poderia e deveria ter sido evitado. E nesse vídeo você vai conferir alguns fatos surpreendentes sobre o Challenger, que só vieram à tona muitos anos depois. Alguns deles não passam de teorias da conspiração já desmentidas, como o fato de que a NASA estava sendo pressionada pelos políticos para realizar um voo fadado ao fracasso. Já outros até hoje continuam sendo mal informados, como, por exemplo, a suposta explosão, pois, na verdade, o Challenger nunca chegou realmente a explodir. Antes de chegarmos até o dia do acidente, precisamos voltar um pouco mais no tempo. O ônibus espacial Challenger foi construído em 1975, sendo utilizado inicialmente como veículo de teste para o programa de ônibus espaciais. Foi somente em 1979, 4 anos depois, que ele deixou de ser uma nave de testes e recebeu as modificações necessárias para se tornar uma nave espacial de verdade. Seu primeiro voo oficial em 1983, sendo que antes do pior acontecer, ele havia completado 9 missões bem-sucedidas. A fatídica missão, nomeada de STL-51L, seria o 10º voo do Challenger. Para essa missão, os astronautas tinham uma função bem definida. Eles deveriam lançar um satélite de comunicações comercial, além de estudar o cometa Halley enquanto estivessem em órbita. Dentre os presentes estavam os astronautas Francis Scobie, Mike Smith, Judy Resnick, Ellison Onizuka, Ron Mockner, Greg Jarvis e a professora Krista McAuliffe, a única civil da tripulação. Krista, professora de estudos sociais, tinha apenas 37 anos e foi convidada pela NASA para ir ao espaço como uma forma de popularizar a empresa, além de inspirar as crianças a se tornarem astronautas quando crescessem. Além disso, ela tinha uma missão diferente das demais da tripulação. Ela lecionaria algumas aulas enquanto estivesse no espaço. Justamente por causa da professora Krista, uma civil que estava indo para o espaço, a missão espacial estava sendo transmitida ao vivo na TV. E não apenas isso, mas justamente por ela ser uma professora, a NASA transmitiu o lançamento da Challenger ao vivo, via satélite, nas escolas, para que vários alunos pudessem assistir. Apesar dessa informação ser verdadeira e realmente a transmissão ter existido, ainda assim, há algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Para começar, o voo foi lançado em 1986, logo nos primeiros anos do noticiário a cabo. E apenas os que possuíam acesso a uma antena parabólica na época conseguiram acompanhar o lançamento. Já com relação à transmissão nas escolas, isso realmente ocorreu. E nós só podemos imaginar o quão traumático isso foi para os estudantes, principalmente os alunos da professora Krista. Foram necessários apenas 73 segundos após o lançamento para tudo começar a dar errado. O último som gravado pela tripulação veio do piloto Mike Smith, no que seria seu primeiro voo espacial. Pouco antes da NASA perder o contato com a Challenger, o gravador de voz da tripulação capturou Smith dizendo "Uhu", o que apenas comprova que pelo menos ele sabia que tinha algo de errado acontecendo. Mas o que poucos sabem é que, na verdade, a Challenger não chegou realmente a explodir. Na verdade, o que aconteceu foi que o tanque de combustível da nave se despedaçou, derramando oxigênio líquido e hidrogênio, os quais formaram uma enorme bola de fogo no céu. Posteriormente, alguns documentários de televisão chegaram a mostrar o momento exato em que o ônibus espacial começou a pegar fogo e adicionaram o som de uma explosão a ele, mesmo que isso nunca tenha acontecido. Após o ocorrido, Steve Nesbitt, oficial de relações públicas da NASA, chegou a comentar sobre o que ele pensou no momento do acidente. Em suas palavras:
Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não queria dizer. A nave espacial explodiu. Porque eu não tinha certeza disso. Eu queria estar correto, então eu disse: controladores de voo estão analisando a situação com muita atenção. Obviamente, um mau funcionamento grave. Algumas pessoas criticaram minha fala. Criticaram isso como um eufemismo, quando claramente a tripulação tinha acabado de morrer. E este é outro fato surpreendente, que poucas pessoas sabem. Mas não, a tripulação tinha acabado de morrer. Após o fogo e a Challenger começar a se desintegrar no ar, ela ainda assim continuou subindo por conta própria, até atingir uma altura de quase 20 mil metros de altura antes de passar a cair. A cabine atingiu o mar cerca de 2 minutos e 45 segundos depois, sendo que todas as investigações apontam que a tripulação estava viva no momento do impacto. O que ainda não se sabe é se eles estavam conscientes. Quando atingiu a água, a cabine estava a uma velocidade superior a 320 km por hora, batendo tão forte que tudo e todos que estavam em seu interior foram esmagados no impacto. Cerca de 6 semanas depois da explosão, uma equipe de mergulhadores da Marinha encontrou os destroços da cabine e da tripulação a 30 metros de profundidade no oceano. Os restos mortais foram devolvidos às famílias para que pudessem realizar um enterro digno. O que realmente aconteceu? Qual foi a falha que resultou em tantas mortes? Ela poderia ter sido evitada? Para começar, sim, ela poderia ter sido evitada. E foi exatamente isso que o engenheiro Bob Ebeling tentou fazer. Bob tentou falar com os gerentes da NASA que havia algo de errado, mas todos seus avisos foram ignorados. Naquela mesma noite, junto à sua esposa, ele teria dito a ela que muito provavelmente a Challenger iria explodir. Cerca de 30 anos depois, em 2016, Bob Ebeling deu uma entrevista dizendo que até hoje se sente culpado pelo acontecido, que ele sabia o que havia de errado com o ônibus espacial e deveria ter tentado a todo custo impedir seu lançamento. Em suas palavras, a NASA decidiu pelo lançamento. Eles estavam decididos a subir e provar ao mundo que estavam certos e que sabiam o que estavam fazendo, mas não sabiam. Após o acidente, os cientistas foram capazes de descobrir que o anel de vedação, conhecido como O-ring, localizado no propulsor direito do ônibus espacial, apresentou falhas bem no momento da decolagem. O gás aquecido acabou escapando do propulsor, vaporizando o material que o conectava ao tanque da Challenger. Foi a combinação de hidrogênio gasoso com oxigênio líquido que transformou o tanque de combustível em uma verdadeira bola de fogo. Um dos mitos que se espalhou na internet diz que a NASA foi vítima de uma proibição ambiental, a qual fez com que eles usassem um selante mais fraco, devido a uma ordem das agências reguladoras. E essa versão não passa de um mito, pois a substituição do selante em nada influenciou o ocorrido. As investigações oficiais indicaram um outro culpado para o acidente: o frio. Inicialmente, a missão estava programada para acontecer em julho de 85. Mas ela então foi adiada para o dia 22 de janeiro de 86 e novamente para o dia 28. Quando a data chegou, a NASA se recusou a adiar novamente o lançamento, independentemente das condições climáticas. Na data prevista, as temperaturas locais estavam abaixo de zero e as investigações não deixaram dúvidas. O anel de vedação defeituoso estava enfraquecido devido ao frio. Assim como Bob Ebeling, todos os engenheiros sabiam que estava frio demais para o lançamento, tendo avisado aos seus superiores sobre os riscos daquela missão. Mais do que isso, o lançamento em temperaturas tão baixas violava as próprias regras da NASA. Ken Leaf, ex-cientista da NASA, comentou sobre isso. A violação de algumas regras da missão foi a principal causa do acidente com Challenger. Mas então, por que mesmo sabendo dos riscos, a NASA decidiu, ainda assim, realizar o lançamento? Os oficiais responsáveis pelo lançamento estavam sofrendo uma pressão constante para que ele ocorresse, principalmente depois de já o terem adiado tantas vezes antes.
Contudo, apesar do que alguns teóricos da conspiração dizem, a pressão não vinha por parte das autoridades do governo, mas sim da mídia. Noticiários da TV, além de grandes personalidades da mídia, vinham pressionando e menosprezando a NASA após tantos atrasos. E com receio de perder a credibilidade e apoio público, os oficiais responsáveis decidiram pelo lançamento mesmo contra todas as indicações, até mesmo contra o próprio clima. Após o acidente, houve um apelo público para que o programa de ônibus espacial fosse abolido. No entanto, os familiares da tripulação pensavam o oposto. Na época, o então vice-presidente George Bush se reuniu com a esposa do astronauta Francis Scobie e, enquanto comentava sobre essa reunião, ele disse: "Enquanto eu me reunia com as famílias, June Scobie olhou-me nos olhos e implorou para que eu não deixasse que o que havia acontecido com seu marido e com o Challenger acabasse com a exploração espacial." Nos 3 anos após o acidente, a NASA suspendeu os voos espaciais, utilizando o tempo para implementar medidas rigorosas de segurança, visando evitar que no futuro qualquer acidente similar voltasse a ocorrer. E esse foi o primeiro desastre televisionado ao vivo na história da exploração espacial. Mas, ao mesmo tempo, também foi a primeira vez que astronautas morreram em um voo da NASA desde sua fundação, isso em 1958. Isso não quer dizer, contudo, que eles tenham sido os primeiros astronautas a morrerem em serviço. 2 décadas antes, em 67, os astronautas Roger Chaffee, Virgil Grissom e Edward White deveriam estar na viagem até a Lua, porém acabaram falecendo antes em um incêndio, durante um treinamento espacial. E por falar em missão lunar, logo após a explosão da Challenger, o presidente Ronald Reagan formou a Comissão Rogers, cujo objetivo era investigar e determinar a causa exata do acidente. Neil Armstrong, comandante da Apollo 11 e primeiro humano a pisar na Lua, foi convidado a compor o comitê investigativo. A morte dos astronautas foi, com toda certeza, um evento triste para a NASA. No entanto, a morte da professora Christa McAuliffe teve um impacto ainda maior. Ela estava na Challenger como parte de uma iniciativa da NASA de incluir civis nas missões espaciais, atraindo assim um maior apelo público. Mas você sabia que antes dela outro nome foi cotado para a viagem? Quem quase acabou decolando no ônibus espacial foi o personagem Garibaldo, da famosa série Vila César. A ideia da NASA era convidar o marionetista Carol Spinney, responsável pelo Garibaldo, para se aproveitar da fama do personagem com um público infantil. E por muito pouco ele não acabou aceitando, viu? A professora Christa acabou sendo convidada no lugar dele, e após seu falecimento, a NASA aboliu por completo a iniciativa de enviar civis ao espaço. Somente em 2007, 22 anos depois, é que a iniciativa foi retomada, dessa vez com a professora Barbara Morgan. E há um detalhe impressionante sobre isso, pois no voo de 1986, Barbara Morgan era o segundo nome civil preparado para embarcar, ou seja, ela era a reserva da professora Christa McAuliffe. E mais de 20 anos depois, ela finalmente conseguiu ir para o espaço. Em suas palavras, isso é o que define os professores, perseverança e paciência. Então, estou apenas fazendo o trabalho de uma professora. E para quem estiver se perguntando, sim, a missão espacial dela foi um sucesso. Você aí, teria a coragem de ser um dos civis a embarcar em uma viagem espacial? Ao longo dos anos, várias peças da Challenger foram sendo encontradas, com muitas ainda permanecendo perdidas. Em dezembro de 96, 2 pedaços do ônibus espacial foram descobertos nas praias da Flórida, cerca de 32 quilômetros do Centro Espacial Kennedy. As peças encontradas correspondem à parte interna da asa esquerda, com cerca de 2,4 metros de uma extremidade por 1,8 metros da outra, além de 4,2 metros de comprimento, pesando centenas de quilos. E mais recentemente, em 2022, mergulhadores encontraram pedaços do ônibus espacial no fundo do oceano, na costa da Flórida. A descoberta foi feita por acaso, sendo que a equipe estava gravando uma série documental chamada Triângulo das Bermudas, em águas amaldiçoadas.
e estavam atrás, na verdade, de um avião de busca e salvamento da Segunda Guerra Mundial. Ao detectarem partes da Challenger, eles entraram em contato com a NASA, que, apesar de ter marcado a localização exata, ainda não possui planos para retirá-lo do fundo do mar. Durante uma entrevista ao New York Times, o mergulhador Mike Burnett, responsável pela descoberta, disse: "A tragédia disso e a lembrança de assistir quando criança é uma mistura de emoções que literalmente tocam a história." A perda da Challenger e de sua tripulação mostram os riscos envolvidos em viagens espaciais tripuladas. No entanto, o maior mito de todos está nos que afirmam que esse teria sido um preço inevitável para o progresso. Na realidade, o desastre era sim evitável. Todos os engenheiros envolvidos tentaram evitá-lo. O erro foi de uma gestão incompetente que preferiu colocar a vida de 7 pessoas em risco do que suportar a pressão externa e adiar a viagem. Até a próxima.